O que eu quero falar aqui para você é algo profundo e transformador. Talvez o que eu vou falar para você, você nunca ouviu alguém falar isso, mas eu vou ter que te falar isso, tá? Que é o quê? A emoção, ela é um processo biológico. Ela não é psicológica, ela não é racional. O que ninguém te explica é que sentir não é uma escolha racional. Sentir é uma função biológica do nosso corpo, tão necessária quanto respirar. Mas calma, que eu sei que você vai dizer, vai começar a espernear aí. Mas é porque a gente foi ensinada tudo ao contrário do que eu vou te explicar aqui. De uma forma que o que quem está me ensinando? A sociedade, a sua mãe, seu pai te ensinaram tudo ao contrário. E você ainda está compreendendo da maneira racional. Mas você tem que entender da maneira biológica do seu corpo. Assim como respirar é necessário. Eu vou deixar para você aqui livros como A Jornada da Heroína, livros de como Mulheres que Correm com os Lobos, para você ler e despertar essa mentalidade aí, né? Essa mentalidade de mulher guerreira, que sentir fraqueza. Eu sei disso, porque eu percorri, e através desse, né, desse todo esse meu processo, fazendo terapia em mim, e também trabalhando com mulheres, o quanto a gente foi se perdendo de algo fundamental e precioso do nosso corpo. Que a gente foi se perdendo desse aprendizado. Porque sim, as nossas ancestrais sabiam disso há muito tempo. Só que a gente vem se perdendo desse conhecimento que agora você sabe, e isso é libertador, tá? Porque o corpo, ele libera hormônios, ele libera tensão, ele sinaliza muito o que o seu cérebro está guardando, ele que reorganiza o sistema nervoso, ele que fecha ciclos emocionais, ele que abre ciclos emocionais, é ou não é? Só que você nunca parou para pensar e olhar para o corpo. E quando você não sente o corpo, ele precisa compensar isso. Aí você não sabe por quê, que você come demais, você gasta demais, você engorda demais, você trava demais, você sente vazio demais, você tem ansiedade, você tem um cansaço que não sabe explicar da onde. Será que o seu corpo está dando mensagem, só que você não compreende elas? O cérebro ali, ele não foi feito para guardar as emoções, ele foi feito para você compreender e descarregar essa. Tem um livro que ele fala muito sobre isso, que se chama assim, O Segredo para, deixa eu ver, O Segredo para Romper com Burnout. Ali, a Emily, ela fala muito sobre esse processo que a gente foi ensinada, né? Isso não vem só dos nossos pais, isso vem de todo um sistema patriarcado, não vem com Lula, não vem com Bolsonaro, não. É todo um sistema muito antes de você nascer, de eu nascer, dos nossos avós, bisavós, muito antes. Tá? Mas que nem eu te falei, a gente foi se perdendo, mas esse conhecimento está aí, graças a Deus, mulheres estão trazendo esse novo conhecimento, estão percebendo como foi precioso lá para as nossas ancestrais e a gente tem que fazer isso agora. Por isso que eu falo que só falar do problema não resolve o problema. Por quê? Porque o corpo ele precisa liberar aquela adrenalina. Tudo que começa na mente termina no corpo. E você precisa encerrar o ciclo. É isso que a Emily fala muito isso. E a gente foi ali, né, ensinadas também, desde criança, o que que você escutou do seu pai e da sua mãe? Engole o choro, você tem que ser forte, não faz escândalo, você não tem motivo para chorar, você tem que ser boazinha, você não pode externalizar a raiva. Eu era uma criança, né, que tinha muita raiva, mas a gente tem que ser boazinha, a gente tem que ser boazinha. Sabe quem você está punindo até hoje? O seu corpo. Aí tem mulheres que falam assim, né? Às vezes a gente faz todo esse processo. Ai, Michelle, eu não sei, né? Mas, esse processo do nada, eu tô com uma tensão. Não, a tensão já estava aí. Só que a gente fica só contendo e a gente não observa ela. Ai, Michelle, eu não sei, mas eu tô fazendo esse processo aí, mas parece que as coisas voltaram a doer.
Porque você tem que liberar. Você está carregando, o corpo está cheio, está tensionado, está com choro engolido, eu tenho que ser boazinha, um corpo enrijecido. E a gente tem que liberar, porque a criança, você aprendeu a conter, a se conter, mas o corpo, a Emily ali, ela explica, a neurociência explica que você precisa interromper o ciclo. Só que você está sendo, sabe uma analogia, como é que chama? Uma panela de pressão? Você está, é o corpo a sua panela de pressão. Vai chegar um momento que ele vai estourar. Ah, mas aí foi do nada, né, Michele, que eu tive aquela questão da ansiedade. Ah, mas não foi do nada que eu tive a depressão. Ah, mas foi do nada. Não é do nada. O seu corpo ele está muitos e muitos anos engolindo choro, não podendo sentir, não podendo romper o ciclo. E é isso que eu quero convidar você, através da sessão Emocentizar, ensinar você. Porque tem mulheres, a gente não aprendeu a sentir, e a gente pensa que, não, eu não preciso, Michele. É, mas talvez a conta, ela vai fechar, sempre fecha, lá na frente. Quando você diz, eu não posso descansar agora. É, mas lá na frente seu corpo vai dizer que ele está cansado, que, eu não aguento. Porque não adianta você disfarçar a tristeza, não adianta você segurar a dor. Tá? Você está falando com uma mulher que teve um burnout, que não podia descansar. Não, eu tô aqui para fazer. Por quê? Porque foi isso que me ensinaram desde criança. Foi isso que a sociedade fala pra gente. Não descansa. Nossa, porque você vai ser mais reconhecida. Eu sei, isso tá no nosso mental. Por mais que você vai dizer, não, mas eu descanso. Tem mulheres que eu trabalho, não, Michelle, mas eu descanso. É? Você descansa mesmo? Vamos ver. Vai lá, descansa. Mas e se você tiver o mental barulhento, você não descansa o corpo. Você está jogando toda a adrenalina nele. E tá lá. E tá lá. E depois você diz assim, nossa, mas eu fui lá, deitei. Mas parece que é isso que acontece quando você dorme e não descansa. Parece que eu deitei, mas não descansei. Lógico que não, porque a sua mente só está trabalhando. E ó, tchá, tchá no corpo, ó, tchá. Aquele pensamento de que você não faz nada direito, para de ser preguiçosa. Tatatã, 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 tatatã. E nada muda se você não entender que o processo é sentir. E a sessão Emocentizar vem para te ensinar a sentir, a você entender mais sobre esse processo de romper o ciclo. Tem mulheres que eu falo assim, que elas precisam começar pelo começo. Tem mulheres que pensam assim, Michele, me dá logo um exercício. Então o exercício deixa eu te ensinar a sentir. Porque quando a mulher vem muito acelerada, de que eu tenho que me dar um processo que daí tudo eu faço, é porque essa mulher ela precisa aprender mais sobre ela, sobre o corpo dela, porque ela não compreendeu ainda. E é isso que eu faço através da sessão Emocentizar ali. Né? Essa sessão Emocentizar vem justamente para isso. Porque eu era assim, acelerada. Me dá um processo que eu vou lá e faço. Mas o que? Aprender a sentir? Não, isso é bobagem. Aprender a meditar? Não, isso é bobagem. E o código às vezes só fazer a terapia não muda. Às vezes só ler livro não muda. Às vezes só assistir palestra não muda. Às vezes só pensar pensamentos positivos não muda. Por que não muda, Michele? Porque você entende que precisa. Eu falo assim, cura é movimento. Cura é movimento. Você vai escutar muito isso nesse processo do Emocentizar. Cura é movimento. Você precisa se colocar em movimento. Porque o corpo, ele não entende palavras. Ele entende movimento. Ele entende compreensão ali. Certa, né? Vamos trazer aqui, eu vou trazer uma história para você. Histórias que as nossas ancestrais não sabiam disso. História que é sobre nossas ancestrais sabiam.
que elas precisavam olhar para o corpo, que elas precisavam olhar para as emoções, que olhar para as emoções estão falando muito sobre elas e que elas precisam compreender e soltar o que o peito dói, o que a mente está acelerada, o que a perna dói, cansaço, porque tem muitas emoções prendidas e a gente tem que entender que o nosso corpo ele é um canal de cura, ele é um portal. E o corpo ele entende o sentir, só que o que a gente vem aprendendo há milhares de anos? Que sentir é bobagem, que sentir é fraqueza. Por quê? Porque mulheres estão indo para o mercado de trabalho para, como é que eu posso dizer assim? Nos colocando a ser igual homens, dentro desse exemplo, que é o que, Michelle? De que mulheres, a gente é emocional, nós somos. Então, vamos aprender mais sobre nós mesmas. A gente vai para o mercado de trabalho achando que é o que a sociedade nos coloca, que trabalhar, trabalhar, não tem tempo para sentir, porque sentir é fraqueza. Muitas mulheres vêm e falam assim, Michelle, não, sentir é fraqueza. Ah, meditar é bobagem. Só que quando você fala isso, é porque você precisa urgentemente do descanso. O corpo feminino, ele não aprendeu a só fazer, a só reagir. Ele aprendeu a sentir e liberar a tensão, a voltar para si mesma, é voltar para dentro. Por isso que a sessão Emocentizar foi feita para ensinar você a sentir, ensinar você a romper os ciclos. Porque o corpo ele guarda o que a mente está cansada. Tem mulheres que têm um mental muito acelerado. Eu falo assim que 99% das mulheres têm esse mental acelerado, que tem que fazer, que tem que não sei o quê, porque eu era assim. Eu vou dar um exemplo de mim, né? Que quando eu comecei a fazer a meditação, eu não conseguia ficar 5 minutos parada, porque o corpo ele se transformou num cavalo chucro, de que, nossa, isso não sai para mim, ai meu Deus do céu, começa a doer o corpo. Não é que o corpo começa a doer, é que ele já estava cansado. Só que a gente ensinou ele a fazer, a fazer, a fazer. Só que vai chegar um momento que a conta vai fechar, que é o que ele vai dizer para você, ó, cansei, através de dores, através de sintomas. Eu tive um burnout e eu não podia falar pro meu corpo, ó, tá vendo? Vai lá e faz agora. Não, eu tive que parar e olhar para dentro. E o livro da Rompendo ali com o Burnout, ele fala muito sobre isso. Mulheres, a gente tem que romper esse ciclo. Mulheres, a gente tem que olhar para as emoções. Isso também a Clarissa fala, que a gente vive numa sociedade ali, a nossa sociedade moderna, não permite as mulheres a sentir, não permite as mulheres olhar para dentro, a entender que a verdadeira transformação é olhar para os sentimentos, é olhar para o corpo, é entender que o corpo traz uma linguagem, só que a linguagem da alma. E não tem um processo, não tem uma pílula mágica. A pílula mágica é eu te ensinar a voltar, a sentir, a sair deste mental. E nem não adianta você achar que nem mulheres, ah, Michelle, eu vou descansar, agora eu vou deitar lá na minha cama. E o que acontece? Você não descansa, porque o seu barulho mental é tão grande que você está só colocando mais adrenalina, mais sensações ruins para dentro do corpo. Você precisa reorganizar o seu campo emocional, começando pelo sentir. Você precisa aprender a desacelerar. E é isso que a sessão Emocentizar faz também. Isso é um chamado para você compreender que mulheres precisam aprender a olhar mais para essa vulnerabilidade. Vou botar assim entre parênteses, porque é o que a gente fala. Não, eu vou me tornar vulnerável quando eu olhar para as emoções. Você vai se tornar consciente das suas emoções e parar de deixar o seu corpo sofrer tanto através de sintomas, tensões, dores, trava. Tem mulheres que pensam assim, ai, Michelle, nossa, faz esse processo e dói tanto. É porque antes você não percebia, antes você fazia no piloto automático.
o seu corpo está cansado. São 30 anos jogando sobre ele tensões, dizendo, vai lá, faz, você tem que ser melhor, e melhor, e melhor, e melhor. Só que ele está sentindo. Aí você vai colocando, sentindo o quê? Dores emocionais, medo, tristeza. E você está engolindo, você está se tornando uma panela de pressão. E aquilo que o corpo não consegue liberar, você adoece. É por isso que a sessão Hemoscientizar é um pacote de 2 sessões. Eu trabalho com sessões profundas. Eu não trabalho com sessões, pacotes ali que você não vai ter longos, porque o meu objetivo sempre é te ensinar sobre você. E você tem ali técnicas para aplicar no seu dia, porque senão não adianta também. O racional não muda sua vida. É o emocional que muda a sua vida. E quanto mais você compreender sobre você, mais você se cura. E a sessão Hemoscientizar, eu falo assim, é algo transformador. Traga, né, traz o quê? Traz a sua consciência, traz o seu autoconhecimento, traz as suas percepções sobre você. Se você é uma mulher ali que tem várias dores, faça a sessão. Se você sente rigidez, dificuldade de descansar, se você tem ansiedade, você tem sensações no corpo, a sessão Hemoscientizar é para você. Fibromialgia, a sessão Hemoscientizar é para você aprender a olhar para suas emoções, aprender a romper com o ciclo. A gente tem que entender que nós somos seres emocionais e nós precisamos sentir, porque tudo que nos ensinaram é a não sentir. E eu estou falando ao contrário disso. Você precisa sentir para liberar o corpo, para que ele se transforme e para que ele seja leve, para que ele seja tranquilo. Porque um corpo tranquilo, você tem melhores decisões, você tem melhores resultados. E depois a gente vai subindo na escala, que eu falo assim, no quê? Na escala do conhecimento, na escala da transformação. Talvez seu passo hoje seja aprender mais sobre as suas emoções. Então a sessão Hemoscientizar é para você ali, começar a perceber. Então vai lá e já agenda a sua sessão. São um pacote de 2 sessões. E depois você pode mais 2 e depois mais 2. Mas aí a gente vai compreendendo mais o quanto você está aplicando. Eu falo assim, quanto mais você aplicar, mais resultados você tem. Porque tudo que eu estou trazendo aqui, tudo que eu trago para você, sessão Hemoscientizar, Jornada da Liberdade Emocional, Constelação Familiar Prêmio, tudo com base sistêmica e neurociência. Eu não estou falando bobagem aqui. Você pode ali estudar, que eu te disse, vai lá, entenda o que o segredo de romper o burnout ela está falando sobre. O que a Mulheres que Correm com os Lobos está falando sobre. E você pode aplicar isso sozinho, ou você pode agora pegar todo o meu conhecimento, que te auxilia em 2 sessões, e se libertar. Para que você tenha uma vida mais leve, mais tranquila, para que você entenda que o nosso processo é autoconhecimento, que o nosso processo é compreender as nossas emoções. Nós somos, mulheres, são mais seres emocionais do que os homens, lamento te falar, mas nós temos internamente um sistema diferente do masculino. E se a gente não compreender isso, a gente está adoecendo o nosso corpo. O sistema patriarcal, digamos ali, ele traz um método que adoece o corpo feminino. Porque cada vez mais mulheres estão se distanciando deste aprendizado. Só que a gente não tem que mudar o sistema, a gente tem que se compreender e melhor se adaptar a esse sistema, entendendo que o sistema foi feito para um masculino dentro desse biológico masculino. E a gente tem que nos compreender dentro da biologia feminina e como a gente tem que entender, que nem eu falei antes, que o corpo, né, o corpo ali,
ele é um mecanismo diferente, o corpo feminino é diferente do masculino. E se você não compreender o seu corpo, como ele funciona, mais as mulheres estão sendo adoecidas por não compreender. E, infelizmente, elas mesmas estão se punindo. Através do quê? Vamos lá, engole o choro, vamos lá. É perigoso expressar as minhas emoções. É perigoso expressar o que eu estou pensando. É perigoso eu dizer aquilo que eu sinto. E eu estou falando justamente ao contrário. É isso que vai te libertar. Então vai lá no meu Instagram agora, eu sou Michele Dias, e já agenda essas sessões e começa a se libertar das suas próprias prisões emocionais e mentais. Porque isso é o que está te adoecendo.